Bom, sejam todos bem-vindos aqui a nosso novo episódio do Marqueteando Podcast. Eu estou aqui já com o nosso convidado, o José Telmo, o professor Zé Telmo, e eu vou fazer agora uma breve apresentação do professor Zé Telmo, e aí depois a gente vai começar a debater sobre alguns assuntos aqui relacionados ao universo do marketing digital, das mídias sociais. Bom, então, inicialmente, para a gente poder apresentar o nosso convidado, professor mestre José Telmo, com mais de 2 décadas mergulhado aí no universo da publicidade. O Zé Telmo é um publicitário transformado em estrategista digital e educador apaixonado. Desde seu início na publicidade, em 1998, Zé Telmo se aventura por agências e empresas navegando entre os setores público e privado. Entre as suas principais colaborações, a gente destaca aí alguns projetos como Banco Santander, Sheraton, Icato, Eletrobras, Microsoft, Globo, BNDES, Bradesco, SEDAI, tem várias outras empresas aqui que ele mandou no mini currículo dele, e nos mais variados objetivos de comunicação e marketing, Ele é mestre em administração, com especialização em marketing e marketing digital. Sua paixão pela educação o levou a compartilhar o seu conhecimento desde 2008. Hoje é um professor reconhecido, tendo atuado aí em várias instituições de ensino, como a Escola Superior de Propaganda e Marketing, a Fundação Getúlio Vargas, o Instituto Infinet, o SENAC, a Universidade Estácio de Sá, a Faculdade Faixa, entre outras, conduzindo cursos, palestras, workshops que capacitam futuros profissionais para o dinâmico mundo digital que a gente vive hoje. Bom, seja bem-vindo, Zé Telmo. Tem mais alguma coisa que você quer compartilhar aí, alguma consideração que você quer fazer antes de eu começar a fazer as perguntas e a gente começar a conversar? Claro, claro. Muito do que eu comecei no meu caminho de educação foi graças a você, que eu fui lá no Ah, Infinet, que lá no isso, iniciozinho, cara. em Que 2008. Por isso. isso que está 2008 nessa história, porque, para quem não sabe, eu estudei com o Gustavo Loureiro, lá quando ele dava aula no Infinet, fiz a primeira formação em marketing digital, foi graças a você. E aí eu estava nessa primeira turma, estudei, então foi dessa. Logo em seguida comecei a dar aula no Infinet também. Fiz Legal. a própria entrevista com você, teste de sala e tal, e comecei a dar aula ali. Então, assim, muito da Que minha carreira bacana. acadêmica também se deve graças a você, que a gente fez lá atrás dessa experiência aí. Ah, que bom, cara. Obrigado aí. Fico feliz de ter, de alguma forma, contribuído. Na época, se eu não me engano, acho que você estava na Nasajon Sistemas, Foi ali, você Isso. começou a trabalhar com marketing lá e aí veio buscar. A gente estava até antes de começar a gravar conversando um pouco, Assim, a construção do conhecimento em marketing digital lá no Rio de Janeiro foi um pouco pelo Paulo Rodrigo, você, eu, tipo, o Nino. Nino, o Marcos Giuntini, toda essa galera, tipo, o pessoal da Vantari, toda essa galera, de uma certa forma, o Rui vinha de São Paulo para fazer o WAW, ajudava a gente ali, tinha aquele grupo do Yahoo de métricas, a gente ficava ali, às vezes a gente Nossa. saía do Rio de Janeiro, ia para São Paulo para participar dos eventos, Então, assim, muito bacana. Bom, Zé Telmo, vamos lá, cara. Vai. Você atualmente tem dedicado mais o seu tempo dentro da faixa e da ESPN e imagino na carreira docente, E aí eu queria te perguntar o Isso. seguinte, É, a gente combinou aqui alguns tópicos, eu queria que você começasse falando um pouco sobre essa crise no modelo publicitário de interrupção no digital. Fala um pouco para a gente o que é isso, contextualiza um pouco para a gente esse cenário aí. Tudo bem. Quando veio a internet, a gente estava falando aí há uns 30 anos atrás, mais ou menos, né? 20 e pouco, 30 anos atrás, lá em 96, 98, que começou toda essa história aqui no Brasil. Então, a gente importou um modelo publicitário que ainda acontece, muito dessa de você estar assistindo alguma coisa, você é interrompida, um intervalo comercial, né? É a pausa para você ir para o banheiro, a pausa para você ver os nossos patrocinadores, e a gente trouxe isso. Isso, quando veio para a internet, a gente começou a estudar muito do modelo de interrupção, marketing interruptivo. É ele quem está trazendo, é ele quem faz com que o seu YouTube seja de graça. Então, você tem que aguentar aquelas propagandas de início, meio, fim, ou a qualquer momento. Diferente da TV, ainda tem um momento que você sente que vai entrar o comercial da TV, do filme, vai entrar o comercial da novela. Você sente isso, vai chegar a pausa, não a pausa no YouTube. Então, eu acho que a experiência é até pior. Esse modelo já cansou.
as pessoas já não estão mais aguentando, as pessoas estão doidas para clicar no pular anúncio, porque já não está se aguentando. E quando o anúncio é repetido incontáveis vezes, nós vemos, tem vários relatórios, até mesmo em sala de aula, quando eu converso com os alunos, eu puxo muito dessa experiência trocando com eles. Esse modelo cansa, esse modelo de interrupção. Todo mundo está querendo o quê? Que é uma ideia muito mais voltada do inbound, né? Que veio da ideia da atração, que é uma ideia bem diferente de propaganda, é quando a propaganda ela faz parte do contexto. Fazendo uma péssima adaptação aqui na história, é como quando você está vendo aqueles programas de auditório e, de repente, o cara dentro do auditório está falando sobre alguma coisa, algum produto, alguma coisa, alguma inserção que está ali dentro do jogo, da brincadeira, do tema, do assunto, e aí aquilo É ali, um tipo, pouco, você, seria um pouco o que acontece assim nas provas do líder do Big Brother, né? nas Você provas do líder, você tem a é prova do líder do Big inserido. Brother e aí dentro a prova do líder é uma dinâmica que acontece com a marca da Americanas ou com a marca da Embeleze, né? Então assim, você cria um contexto e aí você aproveita para fazer a parte publicitária, né? É, porque Eu aí lembro já do é Big um... Brother, É, eu lembro do Big Brother fazendo uma prova do líder que assim a ideia era mostrar o poder da Super Bonder. E aí o cara tinha que descer num rapel assim, numa tirolesa, e aí o cara é. colava tipo a cordinha assim que pendurava o cara na Super Bonder para mostrar o quanto a cola realmente era eficiente. Pô, não tinha marketing mais sensacional do que esse. E você não estava sendo interrompido, você estava vendo a prova do líder, mas aquela marca estava Fazia impactando parte. ali, né? Ou É, seja, fazia parte de uma história. quando você fala da crise publicitária, é justamente essa transição de sair do marketing de interrupção para o marketing onde você coloca a marca, o produto, o serviço num contexto, digamos assim, de storytelling, de uma dinâmica um pouco diferente, que a pessoa ela é impactada pelo produto, pelo serviço, cria o desejo, mas não tem ninguém ali tipo tentando te empurrar um produto, é isso? A princípio não tem. Existe, claro, por trás, a gente vê, tá na cara que é uma propaganda, todo mundo sabe, ninguém está enganado ali. Tem um canal que eu gosto muito, que é o do Gaveta, que é um Sim, editor de vídeos na web. Então, todo o merchan que ele faz é inserido no legal. contexto do que está sendo falado. Você está falando sobre melhores edições e não sei o quê, de vídeos, e aí ele vai e faz a propaganda de um Asus, um computador Asus, que é ótimo para poder editar os vídeos. Ele coloca, ele até zoa, ele faz ele ri de si próprio, transforma até numa mera piada, o momento do Jabá Time, fica Entendi. lá no cantinho da tela. Então, assim, esse modelo que é até mais esperado por esse público, o público que mais usa a web, né? O público que não tá mais aguentando a interrupção. Nem nós, que estamos aqui há muito mais tempo, a gente Ah. já não aguenta mais tanta interrupção. Eu sei, para eu ver o YouTube de graça tem que ter propaganda, mas O Spotify é, também, né? Se você não é paga a versão premium, Spotify, você fica ali a cada, sei lá, duas, três músicas, você é interrompido ali pelo. sem interromper a sua Isso, experiência. Então, o isso. modelo de interrupção já, eu sei que é necessário. Todo o nosso modelo de comunicação foi muito montado em cima desse retorno da atenção. Tipo, eu consigo prender a atenção dos meus usuários em algum serviço, alguma coisa, e eu tenho que botar ali esses momentos. Em paralelo, tem aí outra história que aí vai mais longe da venda dos inserts publicitários por causa dos seus dados, vamos tentar fazer propagandas, vamos vender. Então, isso gerou também outra leva muito grande de mudança por causa do GDPR europeu, principalmente, né? A Europa sempre é a primeira a reclamar, Sim, questionar certos hábitos de empresas, e a gente tem aqui o nosso LGPD, que é uma sim, cópia, bem inspirado de lá. E justamente por causa disso, também está mudando o modelo publicitário, o web, porque está vindo o fim dos cookies. Então, os sim. cookies estão acabando não por causa de benesse das empresas, ou que a Apple ficou com pena, não, é porque existe uma pressão legislativa, legal, né, nas Entendi. empresas, e isso acaba refletindo no mundo. Então, por isso que mudou o Google Analytics, para quem trabalha com Google Analytics, mudou totalmente, já prevendo essa onda. E fora que também tem a ver com a questão do quebra do modelo publicitário, as pessoas estão usando muito mais bloqueador de anúncio. Então, estão lá botando mais bloqueador, então está bloqueando muito mais acesso tanto a seus dados pessoais a serem vendidos, usados pelas empresas, como também de poder veicular os anúncios. Então, esse Sim. modelo de interrupção, ele está fadado assim, a diminuir, não vou dizer acabar,
Nada Tá. acaba. Rádio, falaram que ia acabar a rádio está aí, jornal É, ainda existe, mas assim, é provável que o investimento pesado na interrupção ele tenha que mudar bastante o seu foco. E aí isso também acaba caindo num ponto de ter que mudar muito a forma como a marca se relaciona com o público. legal. Isso é interessante, né? Quando a gente olha ali as estatísticas de mercado, as pesquisas que são feitas por Nielsen, por Ebit, e outros players que normalmente têm os próprios índices e apresentam esses números para o mercado, a gente já vê que muitas vezes o investimento em digital ele já é muitas vezes maior do que o investimento na publicidade tradicional, né? Assim, quando às vezes a gente para se perguntar, eu, por exemplo, estava indo muito para Piracicaba. E eu pegava ali a Bandeirantes, né? Saía aqui de São Uhum, Paulo, pegava a Bandeirantes, e às vezes eu via um outdoor, né? E aí eu falava, caramba, cara, sim. qual é o objetivo do outdoor hoje, né? Assim, e aí é interessante, porque assim, você fala assim, não, mas aí o outdoor vai morrer. Não, é interessante porque quando você passa na estrada hoje, o outdoor ele ganhou um outro objetivo. Quem você vê fazendo propaganda no outdoor? Ainda tem outdoor, não tem tantos, mas ainda tem os outdoors. Só que quem está fazendo a propaganda normalmente são os graus, né? Então, assim, você E tem serviços locais, a loja da pamonha, você tem o frango assado, e aí ele fala: olha, churrasco. calma, há 15 minutos tem o frango assado, há 15 minutos tem um grau, há 15 minutos, há 20 minutos tem um madeiro, e aí você faz publicidade para a pessoa que está ali naquele momento. Realmente, você está dirigindo. E aí você vê uma propaganda, como eu acho que eu via lá no Google, na Dutra, né? Tipo, quando eu ia muito para o Rio de carro. Ah, tenha seu site posicionado na primeira página do Google. Chama atenção? Chama, mas assim, você não vai gravar o nome da empresa que faz aquele tipo de serviço no meio da estrada, passando na Dutra, quando você vê um outdoor. Então, assim, Não, o outdoor ele não deixa de ter a funcionalidade, mas assim, as empresas que são especializadas em outdoor, elas também começaram a falar assim, poxa, eu preciso pegar um outro tipo de público que não mais aquele antigo. Então, assim, é uma divulgação de um hotel, de repente, de um lugar para ficar, de uma estadia, de um resort. Esse tipo de publicidade que a gente vê mais do ambiente tradicional, né? Então, é interessante você comentar isso tudo, porque quando a gente está falando, né, de profissionais de marketing digital que estão entrando no mercado, é importante entender que, às vezes, a gente está num ambiente que passa o tempo inteiro por transformação. Eu estou errado? Não, assim, eu, por exemplo, peguei ali, eu lembro da época que eu estava na escola técnica e peguei a transição da BBS para a internet, justamente nesse período que você uhum. falou, 96, 97, por aí. Eu peguei mais internet, tá? Assim, eu sou da época do X-Robotics, do Wes Robotics V90, né? Tipo, era Nossa, um super modem. Eu sou da época da OpenLink, da Mandic, né? A gente usava essas conexões de bons tempos. internet para poder discar e acessar. E era muito interessante ver a evolução da publicidade dentro dos portais, né? Você tinha lá o UOL, o Terra, você tinha o próprio portal da Mandic, você tinha a América Online, chegou no Brasil também para fazer esse trabalho todo aí com a gente, depois acabou, enfim, saindo. Mas, enfim, e a internet, ela vem se movimentando ao tempo inteiro. E, claro, assim, o que você está falando, né? Se eu tiver errado, você, por favor, me corrige. Claro. O comportamento do usuário vem mudando também, né? Assim, o público muda a forma como ele deseja as coisas, né? Então, a gente falar do pessoal jovem, você dá aula para pessoas aí de talvez 20 e poucos anos, né? Essa semana, nas aulas que começaram esse semestre, eu tenho um aluno de 18, É isso aí, ou seja, né? nasceu em 2005. E aí eu, As eu lembro, histórias, assim, é muito interessante porque assim, é uma geração muito mais conectada do que a nossa, né? E aí o bem que é mais. interessante a gente observar disso? Até a forma como a gente prende a atenção desse estudante dentro de sala de aula, ela tem que ser diferente, porque senão o cara ele não se conecta com a gente ali, com a atenção. A forma como a gente tem que conduzir a aula, ela é um pouco diferente, né? Então, assim, muito, Bastante. muito interessante você falar dessa crise, né, na publicidade, digamos assim, mais tradicional, e até mesmo o interruption marketing, né? Enfim, é legal você falar disso tudo, essa mudança, porque talvez para algumas pessoas isso não fique claro ainda, mas é cada vez mais tendência
que esse marketing de interrupção, ele comece a sumir, a gente vai perceber cada vez menos ele, né? Assim, a gente ainda tem, né, as notificações de push no celular acontecendo, né? O próprio Shopee faz notificação de vez em quando, você Faz. tem ali alguns fazendo, mas, enfim, a gente sabe que a gente pode controlar não receber notificações também. Então, assim, as pessoas vão precisar se reinventar na hora de fazer marketing para serem lembradas, né? Tipo assim, poxa, eu preciso comprar alguma coisa. Por que a pessoa pensa em comprar alguma coisa no Mercado Livre, no Shopee, ou em outro lugar, né? Então, assim, é importante você pensar como é que as empresas estão construindo marca, pensando na divulgação dos produtos e serviços, entendendo que o comportamento do consumidor vem mudando com uma certa frequência. Legal isso aí. Sim, Bom, a ideia é justamente de entender quando você estava falando, não é que eu tenho que estar no momento que eu sou importunado, né? O chato é quando a publicidade se torna. Tanto que publicidade, na época que a gente tinha mais cabelo, né? Eu um sim, pouco mais que você. é Mas assim, verdade. O meu já foi embora há naquela bastante época tempo. era assunto. Ah, você Isso, viu o comercial? Aí a gente na escola, isso. eu levo isso em sala de aula, a gente ia conversar sobre os comerciais que É, saíam no horário nobre, que era o Fantástico, no é, domingo. E a isso. gente, olha, saiu tal coisa, aconteceu, você viu, você viu. Então É, era um assunto. é. Hoje, a publicidade ela ficou um pouco de lado, porque ela já não é mais o assunto, às vezes. Muito raro, ela se torna um assunto. Mas se ela consegue se participar da conversa, teve recentemente, eu estava vendo, teve há um poucos anos, no meio da pandemia, teve a Batalha de Rimas, em que marcas eram colocadas para duelar pelos seus usuários, pelos seus Legal. consumidores. Então, são outras construções que a gente está vivenciando. É. É interessante, né? Por exemplo, você falou aí da propaganda tradicional, né? Quando a gente lembra, por exemplo, cigarro Hollywood, né? Eram Nossa, clássicos da propaganda, né? Você tinha homens extremamente elegantes, sarados, mulheres bonitas, modelos contratados. O custo daquela publicidade devia ser uma coisa absurda, porque eram pessoas que, de certa forma, praticavam um esporte radical, então era o cara que tinha que dominar um jet ski. Eles iam para um ambiente de praia, um ambiente saudável, para fazer aquelas gravações, e asa no final. delta, paraquedas. Exatamente, e no final ele ainda contratava uma banda, pagava, né, os direitos autorais de uma banda tipo White Snake para botar a música lá na propaganda e veiculava isso no Jornal Nacional, no Fantástico, né, em vários lugares nobres aí. Então, assim, você tinha um custo alto de produção da publicidade, Coca-Cola também, né? Eram outros Sim. clássicos. Antes mesmo da Coca-Cola ter aquelas propagandas com o Papai Noel, com o Ursinho Polar, que eram grandes clássicos da propaganda, a Coca-Cola já impactava pelas propagandas que ela fazia na televisão. E esse modelo mudou, porque você tinha um custo alto de produção e você tinha depois um custo alto de veiculação. E isso mudou Sim. bastante. É muito interessante observar como realmente a coisa vem mudando. Muito Se a gente for até interessante. fazer um paralelo com as séries, o consumo de séries de televisão, eles saíram do modelo americano de 20, 26 episódios. Hoje em dia você assiste um seriado de 8 episódios. É Exato. porque realmente custos mudaram, o foco Sim, mudou, a atenção que é mantida com o público mudou. Então, tudo isso assim tem uma mudança. Então, é importante para a gente, pegando o gancho dos alunos, entender essa mudança. Eu faço essa análise nas aulas, até porque tem aluno com 18 anos, então não tem sim, toda aquela jornada, mas eu mostro para eles que, cara, está mudando. Por que eu mostro que está mudando? Porque é para você se preparar, meu irmão, para daqui a alguns anos, quando você sai da faculdade, você vai passar por mudanças. Eu falo em exatamente. aula que tudo muda em 5 anos. Já reescrevi essa minha frase. Nada muda em 5 anos, agora está mudando em menos, porque veio o chat GPT, Sim, ano passado para cá, já mudou para caramba. Então, sim. assim, se prepare. As É. mudanças vão acontecer na publicidade. O profissional do digital precisa entender que é praticamente como se fosse, né, medicina, e qualquer outro tipo de profissão, né, que você está o tempo inteiro passando por mudanças e você tem que estar sempre estudando, sem sombra de dúvida. O que eu queria agora conversar com você é um pouco sobre essa guerra por atenção, né, que leva aí às Uhum. situações como a do Elon Musk com o Twitter e os movimentos aí do Zuckerberg, né, com o Threads, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, Zé Telmo. Até aproveitando, botando mais um, soube recentemente, há pouco, acho que foi ontem que eu li, ou anteontem, que o Tumblr vai ressurgir com uma cara mais voltada para o Twitter. Então, de repente, Nossa, o modelo de microblog, quer dizer, tudo é assim, gente, aqui parênteses, tudo é microblog. Twitter é microblog, Instagram é microblog, tudo que é uma postagem não sendo num blog ou site é chamado microblog. Mas o Twitter era aquele que tinha
a bandeira de eu sou Sim. microblog, uma rede de microblog, a Rede Globo sempre falou isso. E aí parece que como se quebrou essa caixa, porque o Twitter começou por uma sequência de más decisões do Elon Musk, a sua própria compra foi uma coisa envolta em muita confusão, muita assim, e as decisões que o Elon Musk veio tomando de como é que vai conduzir, isso foi quebrando aquela caixa, principalmente, gente, sempre falamos isso em sala de aula. Primeiro que rede social é casa alugada, que não pertence a ninguém, a não ser o Isso, dono da rede social. exatamente. Segundo, como é uma casa alugada, ninguém é obrigado a estar ali. Então, as É, pessoas só vão estar ali se elas se sentirem em casa, com os amigos, postando. E outra, a publicidade só vai acontecer, lembra da história da atenção que falamos agora há pouco? Só vai acontecer se tiver gente isso. constantemente falando, usando, produzindo, chamando outras pessoas. A história que está gerando é que isso mostra uma clara ingerência ou desconhecimento de como é tanto a plataforma como os seus usuários, principalmente. Eu acredito que o Elon Musk ele não sabe como servir um público, porque a ideia de uma rede social é que ela sirva ao público, ela dê os meios ao público para querer estar ali. E aí o Zuckerberg aproveitou numa, não sei, não vou chamar numa tacada de gênio, mas ele foi inteligente, ou pelo menos quem está por trás da gerência do Threads, em que ele associou, ele deu uma de Google Plus, ele associou a conta do Instagram até o Threads. Então, naquele momento que está fazendo água, está adernando e o Twitter está lá se segurando, mas continua com alguns usuários fiéis. Eu ainda de vez em quando vou lá, dou uma olhada, mas muitos daqueles que eu seguia já saíram dali. Foram para Blue Sky, foram para Essa outro pergunta que eu ia te fazer, né? Mastodon. Você ainda usa o Twitter? Eu vou lá, sabe aquele cara que fica vendo o bicho definhando, mas eu sou o violinista do Titanic, eu estou lá tocando violino, vendo aquilo tudo acontecendo, e estou triste. Eu estou com os meus amigos que ainda estão lá, e tipo assim, senhores, foi uma ótima jornada, senhores. Eu estou É, vendo o dia que aquilo ali é. fechar de vez. É, Eu dou é dar eu não tenho erro mais no Twitter, né? Tipo aplicativo. assim, eu excluí meu Aham. Twitter não tem bastante tempo, né? E assim, é interessante, porque assim, eu saí do Twitter e nunca tive vontade de voltar. Eu já excluí contas do Facebook e já voltei, porque aí você precisa ter contato com família, lembrar de aniversário das pessoas. O Facebook ajuda bastante nessa coisa. Hoje em dia, inclusive, o meu Facebook é para isso, é para, tipo assim, ter algum contato ali com algumas famílias. Contato. Pois é. Mas assim, eu talvez seja mais ativo no LinkedIn, né? Por ordem, né? Assim, eu sou mais ativo no LinkedIn. E depois o Instagram, eu ainda posto alguma coisa assim pessoal, né? Pouca coisa ali profissional, mas assim, ainda posto alguma coisa. É, Mas eu acho que é isso. Agora, assim, eu como ultimamente tenho participado muito de atividade física, né? Tipo, fiquei ali um pouco doente, precisei correr atrás de perda de peso, fiquei bem Uhum. obeso, aí precisei correr atrás disso. Eu uso muito o Strava, que é uma rede social ali específica para o público de atividade física. Então, assim, às vezes eu tô mais ativo no Strava do que no Instagram. É impressionante isso. Mas interessante você Por, falar por que. isso, Ah, é por isso que eu falo com os alunos quando a gente vai fazendo aula sobre estratégia e tal, eu digo assim, não existe rede social ruim. Você tem que achar o seu público. esse era o ponto que eu ia chegar para você, né? Assim, quando a gente tem aquele racional assim, o cuidado, né? Não sei se você vai concordar comigo, e se você não concordar, por favor, fica à vontade para Tranquilo. dizer. Eu costumo normalmente dizer para o pessoal o seguinte, gente, o Facebook ele pode ser bom para você, o Twitter pode ser bom para você, o Strava pode ser bom para o Gustavo, mas quando você vai pensar a estratégia da empresa que você está trabalhando, pode não ser o Strava, pode não ser o Twitter e pode não ser o do seu concorrente. Então, eu sou uma instituição de ensino superior e eu vejo que os principais concorrentes que tiram que o aluno decide se fica na minha instituição ou se vai para uma outra instituição, essa instituição usa tais canais nas redes sociais. E aí existe uma tendência ali natural, você fala assim, se o meu concorrente está nessas redes sociais, eu preciso estar ali também. E talvez não, talvez esse seja um erro, né? Você focar demais na grama verde do vizinho e esquecer de construir a sua própria estratégia. O teu aluno, de repente, ele está engajado em outros locais. Para você falar com ele, assim, uma vez eu conversei, tava dando. Pode falar, Zetão, pode falar. Depois eu Vou dar um complemento. exemplo usando o seu Strava, que eu Tá bom. estava querendo falar com os alunos. A gente tem que entender um objetivo.
né? Tipo, o meu objetivo é aumentar o número de alunos, vou usar aí o exemplo que você trouxe, para trazer para a faculdade. Eu percebi que o meu perfil de aluno tem muito a ver com quem usa o Strava. Beleza, então a gente vai para o Strava como uma forma de você quer exercitar seu corpo, exercite sua mente aqui na faculdade. Isso é um objetivo. O outro pode ser assim, a gente estava querendo aumentar o nosso awareness, né? Aumentar a nossa Isso. percepção de público. Então, talvez fazendo alguma ação que não necessariamente seja para trazer aluno, mas que seja uma ideia de exercitar. Exercitar é importante, tanto para a mente quanto para o corpo. Isso talvez gere uma associação positiva e que gere até publicidade gratuita, Sim. né? Até em veículos ou mesmo conteúdo gerado pelo usuário. Então, qual é o objetivo que a gente tem por trás? Então, isso mudou muito. Isso é um resquício também da época pré-internet, da gente, vamos ter que anunciar na Globo, vamos ter que anunciar no jornal, vamos fazer na Veja, no Exame, página do... Para o quê? Para fazer gente cadastrar. Às vezes, a gente precisa construir uma imagem de marca antes de conseguir converter pessoas. É isso É. que eu às vezes falo com ele. Mas é a dificuldade quando você vai chegar para o mercado e aí você vai tentar vender para o cliente. Não, a gente tem que usar aqui para construir. Não, eu quero contratar gente. Eu quero mais gente. E aí a gente perde essas oportunidades. Perfeito. Legal. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Queria que você falasse agora um pouco, Zetão, sobre essa mudança, né, do novo hábito de busca nas mídias sociais, tirando um pouco, né, essa a fatia, né, tirando um pouco dessa fatia de mercado da Bastante. busca do Google, né? Então, assim, comenta um pouco essa mudança que está ocorrendo aí na busca nas redes sociais. Principalmente lá fora, em pesquisa lá fora, já foi apontado, isso já tem já um ano e pouco, que 40% das pesquisas já não ocorrem no Google. Olha que Então, quando eu interessante. vou dar aula de Search Engine Marketing, eu tenho que considerar o Search Engine Marketing de dentro de rede social. Por Interessante. quê? Existe um perfil dos usuários, os jovens, sempre os jovens, que eles estão pesquisando dentro da rede social e Só não para dentro do quem. Google. Desculpa uma interrupção. Só para quem é novo, tá? Só para quem é novinho e não lembra, existia um programa na televisão do Chico Anísio. E o Chico Anísio, ele fazia justamente esse personagem em que ele era um jovem, ele era um cara. Os jovens. Ele era um cara. Então, assim, quando o Getelmo falou aqui, eles são jovens, é esse cara que. O jovem do Chico Anísio era esse cara que era além do tempo dele, que aí o pai tentava lidar ali, a mãe tentava lidar, e ele falava, mãe, Pô, eu sou bicho. jovem, pô, bicho, tal. Era o cara que, tipo, digamos assim, era um cara saindo ali da adolescência com uma pegada um pouco Era uma mais. caricatura. Era uma Exatamente, era uma grande caricatura caricatura. do que seria o jovem. E Isso. mostrava essa diferença entre gerações. Só que Exatamente. agora, um outro parênteses dentro do parênteses. A gente é o primeiro momento que a gente tem tantas gerações juntas ao mesmo tempo dentro de um ambiente comercial. A gente vai desde o bem jovem até o senhor idoso que está lá, todo mundo mexendo na internet. E, pelo que estava apontando nas pesquisas, 40% do hábito de pesquisa estava migrando para a rede social. E eu faço essa pesquisa informal com os alunos, trago essa notícia, converso, e teve uma aluna que me deu assim, a melhor explicação, uma aluna de 20 anos. Ela disse: pô, é óbvio, eu já estou no TikTok, eu quero o conteúdo já vem para mim, tipo, vem o vídeo, já vem mostrando. Se eu vou no Google, eu tenho que entrar no primeiro link, entrar no segundo link, entrar no terceiro link E e querendo ou não, até o achar o que eu TikTok não quero. é do Google, né? Então, assim, caso Não. ela consiga ver vídeos indexados no Google, serão vídeos do YouTube. Então, isso daí Não, também. já tem vídeo indexado no TikTok no Google. O Google fez parceria com o TikTok Legal, legal. para Muito poder bom. estender, tipo, vamos dizer assim, o vídeo do TikTok ele é efêmero, assim como no Instagram. Que bom. Olha, Que perceba bom. só, ele é efêmero, ele fez, foi passado, virou outra coisa do passado, gente. Papel de embrulhar peixe, é o jornal, virou notícia velha. Ninguém vai lá atrás do primeiro vídeo do perfil, às vezes. Ninguém vai, muito só alguns loucos. Sabe o que acontece? Com essa associação com o Google, o vídeo que pode ser encontrado é uma forma de você fazer com que a pessoa ache o perfil do TikTok. Então, mesmo que seja um Legal. vídeo de algum tempo atrás, então ele ganha uma Bacana. elasticidade do tempo. Muito Então, o bom. que está acontecendo é uma mudança de hábito. De novo, eu falo isso nas aulas. Assim como a gente falou, não existe rede social ruim, é que você tem que conhecer o seu público.
também não existe hábito ruim. Os usuários estão malucos? Como? Não, porque mudou. Então você tem que mudar a sua estratégia. É, Tem que adaptar a sua estratégia. Olha, o pessoal exato. está querendo pesquisar em vídeo. Ele quer o resultado em vídeo. Então, por que não começamos a produzir conteúdo que responda também, sem deixar de fazer, também em vídeo, assim como a gente faz em texto nos sites? Muito Então, bom. é isso que a gente tem que ir mudando. Como você falou, não tem descanso, gente. Não tem descanso para o É isso aí. publicitário, para o marketing de agora, não. Você tem que estar com a cabeça ligada em trocentas possibilidades. Isso aí. Muito legal. Legal. Bom, Zé Thelma, a gente já está encaminhando aí para o fim do nosso bate-papo, e aí eu tenho sempre 3 perguntas que eu faço com os meus convidados aqui, tá? A primeira pergunta é a seguinte, né? Quando você olha para o modelo educacional que você estudou, né? Você falou que você fez publicidade, se eu não me engano, em 98. E a forma como você ensina hoje, você hoje é um educador também, né? Então, assim, quando você compara, né, o modelo educacional que você tinha lá em 98, né? Eu também fiz minha primeira faculdade lá em 98. E aí depois, o que você está ensinando hoje, você percebe uma evolução no sentido de melhoria da forma como está sendo entregue a educação hoje? Tem bastante. Por onde eu estou andando, está rolando muitas evoluções. É claro que nem todos os lugares estão bebendo dessa fonte. Existe uma dificuldade, vamos dizer assim, tanto técnica quanto financeira, para que todos estejam na mesma vibe. Porque publicidade e marketing, aulas de publicidade e marketing sempre estão contra o tempo. Então, as coisas acontecem para elas virarem assunto. Não existe na nossa realidade brasileira ou pelo menos não é tão difundido, um centro de estudos da comunicação, um centro de estudos da natureza do marketing, para que isso alimente as aulas ou alimente instituições, para que a gente consiga ter, talvez, alguma coisa que a gente mostra ao mercado ou mostra às empresas e não o contrário, a gente acaba É, bebendo do que foi feito e aí apresenta. Mas existem algumas ações, por exemplo, muito por causa da pandemia, se acelerou um processo de digitalização das instituições. Foi até tese do meu, foi até dissertação do meu mestrado, que eu falava sobre essa digitalização das instituições de ensino superior particulares. Essa luta que tem com relação aos cursos livres e cursos gratuitos que qualquer um pode empreender e botar o seu curso lá. Eu vou dar aula sobre isso. Então, existe esse choque entre tudo. A vantagem da instituição que eu vejo é que ela tem o poder, ainda pelo menos a massa, quanto poder de organizar cursos e apresentar no formato de PBL, que é o Problem Based Learning, sim. ou Aprendizagem aprendizagem baseada baseada em em projeto, problema. ABP, Isso, isso. baseadas em problemas, que isso já traz um pouco mais de dinâmica. Parênteses aqui, eu já fazia isso um pouco antes de conhecer as metodologias, porque da nossa disciplina, que a gente dava aula de publicidade, anúncios, SEO e tudo mais, não dava ficar só É, no blá blá blá. isso. A A gente gente tinha que precisava botar levar um um pouco de problema para mão. o cara poder construir e desenvolver o aprendizado ali. Antes mesmo da Ou ele gente lá, conhecer com esse nome de metodologias ativas, problem-based ativos, learning, tudo. etc. Pois é, Vai legal. lá no site do concorrente, estuda o site do concorrente, por que está dando Isso. certo ou por que está dando errado e propõe a solução. Então, a gente já fazia, sem ser dentro da metodologia, a gente já fazia isso. Então, agora as instituições elas estão disseminando isso em todos os outros cursos. Então, está ficando muito mais, vamos dizer assim, muito mais prático o estudo e Palatável, né, para o aluno também, né? muito menos expositivo, muito menos Sim. texto, 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 blá, É, blá, blá, na maioria das instituições. legal, legal. Agora, queria te perguntar o seguinte, né? Quando a gente escuta, e isso tem ventilado aí em alguns canais internacionais e nacionais, né? Tipo, Google já contrata profissionais sem graduação, sem diploma, né? Tipo, as empresas que estão contratando os profissionais sem diploma. Você é contra, você é a favor? O que você acha disso? Você acha que é uma tendência? Você acha que em algum momento as empresas. Qual vai ser o papel das graduações, sejam elas graduações tecnológicas ou os bacharelados,
se as empresas realmente começarem a contratar as pessoas pelo expertise que ela tem, independente do diploma que ela tem. Eu lembro que antigamente as pessoas se formavam porque elas falavam, caramba, é uma forma de eu ganhar mais, de eu ter um cargo melhor, ou poder ganhar o piso do setor, da categoria, etc. Como é que você vê isso hoje, né? As empresas falando assim, não, o importante para mim é que o cara saiba, não importa muito se ele tem o diploma. Isso na área de tecnologia já acontece há anos. Quando você fala, por exemplo, o cara que é certificado SAP, o cara que é certificado Microsoft, o cara que é certificado Java, né? Essas certificações técnicas, muitas vezes o cara é um grande desenvolvedor, nunca teve diploma, o cara é um puta profissional da área de infraestrutura, sempre foi um cara da área de infraestrutura, de rede, de configuração, de rede Microsoft e tal. Cara, o cara ganha bem, o cara é bem resolvido, o cara é etc., mas o cara não é formado. Agora, isso começou digamos assim, não só da área de tecnologia, mas para outras áreas. Como é que você vê isso? Você vê isso como positivo, como negativo? O que você vê? Eu vejo como positivo e negativo. Eu acho interessante as instituições, as empresas, elas estarem contratando pessoas sem a necessidade do currículo. Eu acho fantástico isso. Mas preste atenção, vamos pensar do lado de ponto de vista daquela pessoa que vai ser contratada. Existem pessoas que são experts, são gênios, e realmente, assim como a gente vê pessoas que são superdotadas ir para um processo de instituição, é como desacelerar o processo deles, eu conheci pessoas fantásticas que nunca fizeram a faculdade e dominam suas áreas de atuação. Então, assim, eu conheci um cara que era artista 3D e o cara não tem segundo grau. Ele tem médio, ensino médio hoje em dia. Ele tem ensino médio, nunca fez uma faculdade. Eu conheço outro também, programador, não passou e largou a faculdade. Fez o FRJ lá no meio, largou, começou a estudar por conta própria, domina não sei quantas línguas. Mas percebe que eles são meio que o Ronaldinho, ou são meio Neymar, de um mar de pessoas que não são assim. Então, por um lado, eu entendo que é interessante as instituições darem valor àquelas pessoas que têm o mérito, a capacidade de fazer independente de uma faculdade. Então, para que serve a faculdade, Zé? A faculdade é para todo mundo que não se encaixa nessa dinâmica de autogerenciamento do tempo, do estudo, da É perfeito capacidade, você colocar e que isso. eles vão ter, É que assim, assim, é cara, eu perigoso. preciso. É perigoso você, por É, exemplo, falar assim, poxa, aquele cara é genial, ele é um influenciador, ele é um grande empreendedor e ele nunca estudou nada. Vou não estudar nada, mas assim, caramba, o teu talento é igual ao daquele cara? Não, talvez a faculdade te é, ajude a desenvolver habilidades e competências até para você poder ser competitivo e seguir naquele cara, né? Então assim, eu exato, costumo dizer, né? O Abílio Diniz, exato. o Abílio Diniz ele é formado na ESP e ele é um empreendedor. As pessoas às vezes falam assim: não, faculdade vai te formar para ser empregado, não vai te formar para ser empreendedor. Caramba, Não, quantos empreendedores não passaram por faculdade? E aí você vai dizer que as faculdades não ajudaram esses empreendedores? Eu acho uma visão meio míope, né? Ou, Mas enfim, ou até pessoas que fizeram o caminho inverso, foram empreender, depois chegou num certo ponto e que disseram, não, agora precisou que da eu preciso fazer faculdade, a exatamente. faculdade. É isso. E isso, gente, parênteses aqui, a gente está falando sobre faculdades mais voltadas à área de humanas, que a gente está acostumado, não tirando o mérito de engenharia, Exato. medicina, que são faculdades que eu acho que, cara, para abrir o corpo, o cara tem que ter estudado. É Então, isso para aí. botar um prédio em pé, tem que saber muita matemática, tem que estudado. Então, assim, no caso de humanas, eu sei que existe essa coisa mais volátil de, eu sei fazer. Parabéns, você sabe fazer. Agora, eu acho que a faculdade, como teve um ótimo mestre que me ensinou no início da minha carreira, que ele diz assim, a faculdade te ensina a pensar. É, é isso Então, aí. às vezes aquelas conexões, um até disse assim, pode ser que você esteja numa aula que você pensa assim, por que eu estou estudando isso? Para quê? Perda de tempo. Como tem gente que fala que estatística é perda de tempo, tem gente que fala que se filosofia é perda de tempo, mas aí você lá na frente você conecta A com B, C com D, e você É, esse estalo às vezes imperceptível é porque você passou por um processo de você reajustar, realinhar seus conhecimentos. Fora que não só a faculdade ajuda com esse processo de você expor você a cada semestre a trocentas temas, assuntos e desafios, como também é um local que você monta o networking. Então, é se isso aí. você ainda não tem, se você ainda não é totalmente autossuficiente, não é um Neymar do conhecimento ou dos conhecimentos, a faculdade vai lhe abrir portas ou pelo menos lhe garantir os laços de profissionais que você pode montar para o futuro. Por isso que eu digo para o pessoal, gente, quando você fizer trabalho em grupo, professor, detesto trabalho em grupo.
Aprenda a trabalhar em grupo, cara. Eu sei, você pode, É, não é para morrer de paixão pelo amiguinho, pela colega, mas assim, é na habilidade de você gerenciar um projeto com outras pessoas, que sejam difíceis ou não, que vai você depois lá na frente você conseguir mostrar, não, eu gerenciei um projeto. Tudo bem, foi um projeto acadêmico, mas foi. Eu gerenciei, é isso aí. teve tais desafios, teve tais... Eu falo para os alunos, monta o currículo de vocês com os trabalhos que vocês fazem na faculdade. Os professores ali são seus mentores por pelo menos 6 meses. É, Entope eles de pergunta, vai em cima. Então, a faculdade, eu recomendo para todos a faculdade. Mesmo aquele que é superdotado e que é autossuficiente, em algum momento ele vai sentir a necessidade, talvez, de voltar para entender ou voltar para melhorar e refinar algum ponto que ele precisa. E para a grande maioria, faz, cara, faz faculdade, que isso é um abrir de portas, literalmente, é um abrir de portas. isso aí. A última perguntinha aqui, Zé Telmo. Você acredita que a formação superior ela vai acabar? Né? Tipo assim, faculdade como a gente vê hoje, ela acaba, ou ela, na verdade, ela está passando aí, né? A educação superior ela está passando por uma transição que, na verdade, né, vai melhorar, né, mais alinhada com essa necessidade da formação para o mercado de trabalho, ou até mesmo para capacitar um cara para ser um empreendedor. Você vê, né, tipo assim, as faculdades, é, tipo, você vê o fim da faculdade, né, quando as pessoas falam o fim do livro, o fim da faculdade, o fim da internet, o fim do não sei o quê, ou Vou você ser acha polêmico. que ou você acha que está passando por uma transição? Não, pode ser polêmico, pode ficar à vontade aí. Vai a faculdade, se pegar esse corte separado, vai parecer besteira que eu estou falando, mas a faculdade vai acabar. Pelo menos a faculdade que a gente conhece, e que conhece há 100 anos, cento e poucos anos, essa já está acabando, já está com processo. E eu acredito que as faculdades precisam, muitas delas, acordar e mudar o seu discurso. Porque você antes, pelo menos o tempo que a gente está vivo nesse mundo, a gente aprende que para você entrar no mercado de trabalho, você precisa ter a faculdade. E o pessoal do RH vai olhar quem é fluente em inglês, quem não é, joga fora, quem fez o FRJ, a PUC, está dentro, quem não está, joga fora. Então, não é nem importante, pelo que eu já escutei, uma pessoa de RH pode corrigir ou refutar isso aqui, mas assim, de que muitas vezes o mérito da sua formação ou da sua capacidade não é porque você fez o FRJ, mas é porque se você passou pelo FRJ, você tem um pouco mais de dinâmica ou habilidade que outros. Não sem demérito a qualquer outra instituição. Mas o fato de fazer uma faculdade é uma forma do cara dizer assim: esse cara aqui ele passou por desafios, professores, seguiu uma trilha, seguiu ordens, seguiu instruções e conseguiu concluir. Então, ele ter uma faculdade demonstrava isso para o mercado de trabalho. Como o mercado de trabalho está mudando o seu foco e dizer assim, eu quero alguém que faça. Me preocupa agora esse parênteses que faça coisa, em que está preocupado mais com um generalista, um mais tecnicista, quer dizer, uma pessoa técnica, e muito menos uma pessoa que vai pensar e montar estratégia. Por isso que crescem muito os cursos de aprenda aí a fazer Google Ads. Você vai Os chegar lá e faz, infoprodutos, né? realmente, como é que eu vou competir a faculdade que vai formar um profissional É, baseado num técnico? Se o cara está querendo arranjar logo um emprego, eu digo isso. Então vai lá e faz o curso técnico. Você faz faz o uma curso técnico em poucas certificação. semanas, Isso. papapá, Mas aí você só e precisa ele vai ser entender, contratado. mas aí só precisa entender que o dia que o Google Ads deixar de ser Google Ads, você vai ter que estudar uma outra ferramenta para você ser ferramenteiro. Isso. E aí a E quando entrar a faculdade inteligência não. artificial? É isso aí. Porque está entrando. A inteligência artificial está entrando. Já eu vi agora, mandei para os meus alunos essa semana, que o Google já está testando a IA para resolver questões de conta do Google Ads. Tipo, minha conta está travada. Então a inteligência artificial te responde, não é mais uma pessoa. Alguém Nossa. lá perdeu o emprego. Isso estou falando assim, questões de conta. Para dar um pulo para É, monte para mim um anúncio. isso. É isso Escolha aí. as palavras-chave com base Isso. nesses concorrentes e postos. Gente, É isso isso aí. a Os gente já prompts faz são isso infinitos, no. né? Os prompts são infinitos, né? Gente, assim, eu falo que a inteligência artificial vai substituir o profissional de ed, o profissional de ed, digo, aquele cara que é ferramental, O ferramentista, moedor de está carne, né? preocupado com o Isso, moedor de exatamente. carne. Isso. E por isso que eu falo, então por isso que eu digo que a faculdade ainda é muito mais importante. É, Porque enquanto que você está muito preocupado em aprender o ferramental, onde aperta os botões e qual é a técnica,
O outro, pelo menos, estimula você a pensar, mas também não é só a faculdade, tá, gente? Você também tem que querer. Então, Exato. você vai ter mais desenvolturas, conectar mais coisas, mais ideias para tentar encontrar solução, porque essa pessoa que vai apertar os botões, igual um datilógrafo de outrora, parênteses, eu fiz datilografia, e o cara que vai ser datilógrafo de Google Ads, como disse o Gustavo aqui, o Google Ads muda, daqui a pouco é automático. É. É automático, tipo, você só passa o cartão e diz, eu tenho que aumentar minhas vendas. Qual o teu objetivo, Gustavo? Ah, eu quero É. aumentar em 30% as minhas vendas ao mês. Isso. Vender Qual é o mais teu site? É camiseta. Vender tal. mais camiseta. Aí, vender É mais isso. camiseta. Aí vai pegar o teu e-commerce, vai olhar lá e vai ver quem são os concorrentes. Com base nos seus concorrentes, chegar a essas conclusões. Esses Isso aí. anúncios, esse texto vai te custar tanto, ok? Aí você, ok. Ele vai fazer os anúncios. E vai te Isso dar os aí. relatórios e te desconta no cartão de crédito. E você parênteses, eu tive um aluno essa semana não, esse semestre, passou, ele montou todo um projeto, ele trabalhava em cliente, ele montou todo o projeto de divulgação das sopas de inverno do cliente e tal, usando o ChatGPT e Midjourney. Ele Legal. substituiu fotógrafo, substituiu redator web, substituiu tudo. Só ele, eu Keep, voltamos ao eu Mas isso é Keep, né, ótimo, né? Porque webmaster, hoje em dia você também tem fazendo tanta tudo. dificuldade com o fornecedor, as pessoas têm tanta dificuldade de entregar no prazo, entregar com qualidade. E se você encontra um robô que faz isso para você e para você tá tudo bem e para o cliente também, eu acho que assim, assim, Para o prestação de pequeno é serviço. ótimo. Pois é, porque assim, prestação de serviço, você tem a dificuldade de escalabilidade. E aí, quando você consegue, né, uma automação que te dá escala, é fantástico, né? Assim, É. você conseguindo fazer O com. pequeno, isso é bom. Exatamente, é Isso é isso uma boa aí. notícia para o pequeno. Mas quando você fala da grande marca que teria condições de pagar os profissionais ou contratar e tal, e eles abrem mão, aí isso que me assusta. É, Isso é que me assusta. é isso aí. Bom, Zé Telmo, super obrigado aí pelo bate-papo. Foi ótimo conversar contigo. Ótimo rever você. Muito obrigado Igualmente. mesmo. E, enfim, cara, vamos continuar trocando, tá? Valeu mesmo Certamente, pelo certamente. seu tempo aí. Sucesso na sua carreira. E qualquer coisa, a gente se fala aí nos bastidores, no WhatsApp. Mas, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela troca aqui. Espero que isso agregue bastante aí para quem for assistir, tá bom? Valeu Valeu, mesmo. Gustavo. Obrigado pela oportunidade. Forte Valeu. abraço por ter participado e essa oportunidade para todos nós. Valeu, Valeu. obrigado. Valeu.